todos! No vídeo de hoje eu quero falar sobre todos os clássicos que eu já li. Provavelmente não exatamente todos, porque eu não me lembro. Já foi aí uma certa quantidade boa e eu leio clássico há muito tempo, porque geralmente é pelo que as pessoas começam. Não que eu ache, gente, que é uma boa ideia começar por isso, principalmente se você for criança, ou então, cara, se você for adulto, mas você nunca gostou de ler, você quer adquirir esse hábito de forma planejada, justamente porque para você não foi natural durante seu crescimento, não é a melhor das ideias começar por clássico. Se você é criança, é melhor começar por coisas mais lúdicas, fantasia. Se você é adulto, costuma ser melhor começar por ficção, que são coisas diferentes, tá? Tem gente que quando a gente fala ficção entende que é fantasia. Não, gente, senão não seria gêneros separados. Ficção, vamos dizer, é tudo que não é real, mas simula a realidade. Então vamos supor que um autor cria a história sobre o cotidiano de uma pessoa, só que é uma pessoa que nunca existiu. Então já é ficção, porque a pessoa é mentira, o tal do cotidiano é mentira. Por exemplo, vamos dizer, é alguém que mora em Nova York, mas essa pessoa não existe, então ela não mora em Nova York, é só uma personagem criada. Logo é ficção, gente, não confundam. No meu caso, eu cometi sim o erro de começar a ler clássico logo na infância. Por isso, durante um tempo, lá naquele início, eu li um livro, passava alguns anos, eu lia outro, até eu pegar no embalo de ler um livro atrás do outro, vários no mesmo ano, demorou, porque eu li errado, gente. Eu escolhia mal as leituras, ou terceiros escolhiam para mim quando era da escola. Vamos partir para a lista então, não está em ordem cronológica, mas poderia estar. Eu não vou só citar o título dos livros, eu vou falar um pouco, tentar evitar spoiler, falar de um jeito mais avaliativo, o que eu achei, se eu gostei ou não, e os motivos, caso eu me lembre. Então vamos lá. O primeiro que está aqui é Marília de Dirceu. Eu li recentemente, na verdade, porque ele está muito em listas para vestibular. Então eu li por isso, estava incluído nas listas, tipo, de universidades públicas. Eu nunca tinha escutado falar, na verdade, do querido, que é o Tomás Antônio Gonzaga, mas como ele foi autor de um livro clássico, ele deve ser sim muito conhecido, porém não chegou em mim, gente. Não é questão de que ele é um who, que ele é um ninguém, não é questão disso. É questão de que eu não tive cultura suficiente antes para saber, ou não chegou, vamos dizer, na minha for you da vida, sabe? Nunca esse assunto chegou em mim. Eu acho que deve ser principalmente bastante falado no meio acadêmico, entre quem estuda realmente. Faz até mais sentido. É um livro de linguagem poética. Na verdade, eu acho que ele todo é poema, né? Cada capítulo é um poema, mas ele é... não são poemas separados e soltos, não é uma coletânea. São vários poemas que criam uma narrativa do início ao fim do livro. E é uma narrativa, eu já falei sobre esse livro por aqui antes, eu vou deixar na descrição o vídeo e nos cards. Eu acho que eu falei quando era leitura de algum mês aí que rolou, faz um tempo, acho que eu li em 2022 ou 2023. É uma narrativa meio corno vibes, sim, chifrudo. Porque o cara reclama que ele ama uma mulher, mas que ela é difícil, ou que sei lá, não dá certo. E eu vou confessar pra vocês que eu não entendi quase nada, tinha muitas referências que eu não peguei, porque pode ser tema que eu nunca estudei antes, ou que vi na aula, mas não prestei atenção, sabe? Coisa de... eu devo ter visto no Fundamental 2, por isso que eu não me lembro. Então, eu não entendi muita coisa, mas o que eu entendia, eu preferia não entender, porque tá uma chatice demais, demais. Não tive paciência para esse livro, gente. Eu não sei se existe alguém que gosta. Se você leu e gostou, coloca aqui nos comentários. Quem sabe fui eu que li errado. Aí você me explica, eu consigo entender melhor. Ironicamente, o segundo da lista aqui é Morte e Vida Severina, que também são vários poemas. Aí eu já não me lembro se é coletânea ou se segue uma narrativa dividida em poemas ao longo do livro. Mas esse eu lembro de ter gostado. Agora, qual é o motivo? Não sei. Eu acho que talvez a linguagem tenha sido mais fácil para eu ler e interpretar de uma vez, ao invés de ficar raciocinando assim durante minutos, cada frase ou estrofe. Eu acho que esse foi mais por esse lado. Eu imagino que
o marido ali do Dirceu tenha sido escrito muito antes. Então ele possa ser de uma outra escola literária. E isso muda totalmente, gente. Tem vários, eu não sei como é que se chama no técnico, vamos dizer, mas, por exemplo, tem poema que valoriza a forma do texto e não se preocupa com o conteúdo do texto. Quantas sílabas tem, se a rima é certinha. Tem poemas que são mais focados no conteúdo. Eu lembro que eu gostei muito desse, e eu tava numa época que, se eu gostava de um livro, eu ficava com pena de terminar ele, então eu deixava o último capítulo e enrolando, enrolando. Depois de meses só eu criava coragem e terminava. Agora, gente, se eu falar pra vocês que eu lembro de algum deles, é mentira, eu não lembro não. Em terceiro lugar aqui tá Capitães da Areia. Não tem a ver com gostar mais ou gostar menos, mas é só a disposição que tá a lista, conforme eu fui lembrando. Agora já não é mais de poema, é uma narrativa do início ao fim, é um romance. Romance, gente, não é livro romântico, tá? É um livro longo, vamos dizer assim. Capitães da Areia é um livro que expõe bastante da sociologia da época e do estado. Porque o estado da Bahia, gente, é um estado que há muito tempo já tem bastante violência e muitos menores de idade, né? Crianças estão envolvidos nisso há muito tempo. Então, na internet reverberou os negócios sobre fazer sinais com a mão e tal, que supostamente aconteceram crimes por causa disso, porque tem símbolos e seus significados, mas independente de ser verdade ou não, a gente tem que parar para pensar que a Bahia é onde fica Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, o país Brasil, foi ali onde as caravelas chegaram. Então é claro que lá vai ser o lugar mais violento, um dos lugares mais violentos. É claro que lá vai ser o lugar onde tudo começou, tanto o bom quanto o ruim, porque a partir de que as caravelas chegaram, muita coisa mudou. Pouca coisa boa aconteceu, principalmente no início, e as coisas estão melhorando agora, séculos depois, porque a evolução está sendo lenta. Agora, de violência sempre teve, e não necessariamente foram os baianos que começaram. Primeiro que, antes de existir o chamado Brasil, não se tinha nem Bahia, portanto não se tinham baianos. Eram indígenas no território todo, então, independente do estado, não tinha nada a ver como as pessoas eram chamadas. Tinha a ver com o grupo deles, indígena. Então, não necessariamente a localização determinava o jeito que a pessoa é chamada a partir do estado que ela nasceu, porque não tinha estado para início de conversa. Então, depois que os portugueses chegaram, que começou a ter essas coisas de, vamos dizer, paulistanos, paulistas, porque paulistanos é da cidade, paulista do estado, consequentemente, baianos, consequentemente, as pessoas que nasceram em Salvador, enfim. E se a gente pensar, não é coincidência a Bahia ser um lugar tão violento, numa situação tão grave, porque logo depois, a próxima capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, que é outro lugar também muito violento. Tem um pouco de diferença em Brasília, porque Brasília foi uma cidade planejada para ser dessa forma, uma capital, e aliás as coisas são todas muito longe uma da outra, o que dificulta o acesso à violência. É estranho falar desse jeito, acesso à violência, mas realmente, gente, vamos pensar. Se tem muita distância separando, já dificulta, porque tudo envolve transporte. Mesmo assim, eu não estou falando que a cidade de Brasília se livrou da violência, não. A gente sabe porque aconteceu o 8 de janeiro, então isso já é uma representação muito óbvia de que nem Brasília foi uma capital segura. Voltando para a narrativa do livro, ela tem aí os seus protagonistas, tem o par romântico da protagonista, que é um ponto que me incomoda, porque eu acho que o protagonista não foi merecedor de ter par romântico nenhum, porque ele não era uma boa pessoa. O jeito que ele tratava as meninas antes era como se fosse lixo, fazia o que queria e não pagava por isso depois. Aí quando ele conseguiu uma menina, conheceu uma menina de quem ele gostou primeiro, aí também, sabe, eu não posso dar muitos spoilers, mas eu acho que ele não foi merecedor desse amor de infância e adolescência, eu acho. Também tem outros personagens que não são protagonistas, mas têm histórias
muito fortes, muito interessantes, até mais do que o próprio João Bala, acho que era o nome do menino, João. Eu lembro o segundo nome, mas o apelido, né, vamos dizer. Eu acho que ele também não era desse jeito que pintavam ele como o herói do grupo. O líder, eu não acho que ele era desse jeito, eu acho que tem personagens do livro que mereciam muito mais esse posto. Mas pro fim a gente descobre porque que ele tem essa fama e que na verdade não se originou com ele, né? Foi todo um processo que ele mesmo vai descobrindo devagar também. Não é só falado também do ponto de vista de quem pratica a violência ou o crime ou o golpe, que nesse livro é falado sobre golpe. O núcleo de narrativa sobre o golpe específico é muito interessante, eu acho o mais interessante. Eu não vou falar o nome da personagem, porque senão vocês vão adivinhar o que acontece, caso vocês leiam, mas também, principalmente no início do livro, já começa com uma linguagem diferente, não começa exatamente em prosa, começa imitando uma linguagem jornalística que envolve vários pontos de vista. Envolve pontos de vista dos meninos que são aí adolescentes, pré-adolescentes, de quem é profissional da justiça no sentido de polícia, envolve também no sentido da galera que é juiz por aí, também mães de crianças dessa maneira, que agem dessa maneira, ou então mães de outras crianças que têm empatia e sabem por que, essas crianças estão largadas e sem futuro e acabam fazendo esse tipo de coisa. E não que elas queiram, às vezes é o que sobra porque elas não tiveram tanta oportunidade. E às vezes isso é um ponto que dói quando você lê. Às vezes aparece uma oportunidade, mas a pessoa já está tanto tempo vivendo na miséria, acostumada, que às vezes ela fica na dúvida, presta bem atenção, na dúvida se ela muda de vida ou não, para melhor. Às vezes a pessoa acha que ela merece ficar daquele jeito, sem rumo, sem acesso às coisas, sem poder de compra, vamos dizer. É muito triste essa parte quando você se dá conta. Vamos lá, que eu acho que esse livro rendeu bastante pano para manga. Temos Água Viva. Água Viva, gente, é um livro da Clarice Lispector. A maioria, todo mundo fala que é difícil, e eu acho que esse, até agora, de todos que eu li dela, foi o mais difícil. Foi um dos primeiros que eu li, eu acho que deve ter sido o segundo. Eu acho que eu li Hora da Estrela primeiro, que em comparação é bem mais fácil, porque a Hora da Estrela é uma narrativa. Já Água Viva, eu acho que deve ser praticamente inteiro fluxo de consciência, e eu acho que tem que ler devagar, sabe? Às vezes você parou no meio do capítulo, que não tem nenhum problema, tá, gente? Eu sei que tem algumas pessoas que têm um pouco de, não sei se é grave dizer que é toque, mas a pessoa não gosta de parar no meio do capítulo. Ela precisa terminar o capítulo todo e começar outro. Mas eu acho que em momentos, nesse livro, que você termina no meio de um capítulo ou parágrafo, que tem parágrafos enormes, tá? E a pontuação, às vezes, dá uma dificultada. É um livro que ele foi escrito assim, em várias pancadas de uma vez. Parece que nem a autora dava um respiro quando ela fazia. Eu acho que parar no meio de um parágrafo, no meio de um capítulo, nesse livro sim dá uma prejudicada, porque às vezes você perde o embalo da interpretação do que você acabou de ler. Então, às vezes eu voltava ali, relia para entender as coisas. A própria autora dá um puxão de orelha na gente, falando que, olha, você não precisa entender esse livro, mas que se você sentir o que está escrito, é melhor do que ficar procurando significado para tudo, qualquer ponto, qualquer vírgula que está escrito ali. Apesar de que eu não tive esse autocontrole de entrar na vibe e ler, eu tive que interpretar porque eu não consigo, gente. Eu sou uma pessoa muito de razão, um pouco de emoção. Para mim não funciona ler e sentir. Não tenho muito essa habilidade, não. Eu ia ler e não entender nada. Só canseira, porque ler é uma coisa que demora e o livro é curto, tá? Mas só canseira eu ia sentir, porque outra coisa eu ia enrolar. Ai, gente, eu tive que ligar o ventilador porque tá impossível, tá impossível. Tô transpirando demais aqui. O vídeo vai ficar feio se toda hora eu ficar enxugando o rosto. Então, eu espero que dê pra ouvir, mas eu vou procurar falar mais alto. Passando para o próximo, que se chama As Meninas.
Eu li também já faz um tempo. Esse é um livro bem legal também. Ele, vamos dizer que tem uma divisão de protagonismo. Então não é uma pessoa só, eu diria. Vamos pensar em A Substância, gente, que a protagonista era para ser a personagem da Demi Moore, que é a Elizabeth, só que acaba também sendo a Sue, que é a personagem da Margaret Qualley, porque as duas têm praticamente o mesmo tempo de tela. Ali foi um erro de escrita na hora de fazer o roteiro, não pensaram nisso, parece, né? Porque não era a intenção de divisão de protagonismo. Aqui, eu tenho certeza que foi a intenção, sim. São 3 meninas, por isso o título, em que é dividido o protagonismo, mas isso funciona muito bem. Tem uma personagem que é difícil você ler os capítulos, tem muita gente que fala que foi realmente não tão bem escrito em comparação com o resto, sendo que a Lígia Fagundes Telles ela escreve muito bem, tá? Só que não é porque o escritor escreve bem que qualquer tipo de coisa ele vai escrever. Se a pessoa é especialista, vamos dizer, em poema, se você joga para ela escrever alguma coisa em prosa, pode não sair bem. Se a pessoa é jornalista, você pede para ela escrever um poema, pode não sair bem. E também outros sentidos, vamos dizer. Tem uma personagem aqui que as pessoas dizem, porque eu não tenho tanta noção do que é fluxo de consciência ou não tenho certeza, dizem que essa personagem tem fluxo de consciência nos momentos em que ela tá sob influência de drogas, porque é uma personagem usuária. Então, nesses capítulos é bem conturbado e é difícil de ler, mas que dá para entender, dá. Assim, quando eu vi resenhas, teve gente que falou que teve muito mais dificuldade do que eu tive, mas acontece, gente, normal. É que eu li com calma, devagar e tudo. Às vezes eu fiz exatamente o que eu falei há uns minutos atrás. Eu lia um capítulo inteiro, eu evitava ficar parando no meio, porque como era um capítulo para cada uma dessas personagens, se eu não me engano, acho que sim, né? Focado, é claro que todos apareciam e na maioria dos capítulos, porém dava para você perceber quando mudava a narração, quando era uma personagem falando e quando era outra falando. Aliás, isso é uma coisa muito curiosa, né? Tem 3 personagens, que é a Lorena, a Lia e a Ana Clara. Vamos supor assim, o primeiro capítulo é da Lia, então é ela que está narrando. As outras duas aparecem, só que elas aparecem de acordo com a perspectiva da Lia. Depois, vamos dizer que vai para o capítulo da Ana Clara. É a Ana Clara narrando e as outras estão sob a perspectiva da cabeça dela. Então, o que ela interpreta é que as outras pensam, não o que de fato as outras pensam. E com a Lorena acontece a mesma coisa. Se ela está narrando, as outras personagens, consequentemente, estão sendo vistas pela Lorena. Existem outras personagens, existem alguns caras na história também, não é só mulher que aparece aqui, apesar do título. Existem personagens um pouco mais aparentes, vamos dizer, porque elas moram num convento juntas. Então existem as freiras e as noviças ali. As freiras e as noviças têm suas narrativas, porém elas aparecem de modo mais sutil e é de forma pingada. É um pouquinho no início da história, um pouquinho no meio, um pouquinho no final, e é bem. Você tem que pegar essa nuance, porque não vai ser tão na cara. Existem as personagens masculinas, tem uma que eu acho que ela nunca apareceu de forma direta, foi sempre a namorada do cara falando sobre ele e sempre fica, eu pelo menos eu fiquei, né, esperando esse cara aparecer na história, aparecer e nunca aparecia, gente. Eu acho que ele realmente não fez uma aparição ele mesmo diretamente em pessoa ali para elas, porque é ficção, tá? Então não existia, mas vamos dizer, pessoalmente aparecendo para elas, ele mesmo tendo a sua própria fala, então fica uma coisa misteriosa. E esse livro, na verdade, ele tem muitos mistérios ali no meio, porque a autora Lígia Fagundes Telles teceu críticas contra o regime ditatorial da época, tá? Porque esse livro conseguiu atravessar a censura de publicação. Para quem não sabe como funciona, quando alguém queria publicar um livro, uma música, enfim, alguma coisa, precisava passar
por algumas pessoas que eram da censura, elas iriam consumir o conteúdo, fazer análise do texto do conteúdo, seja música ou livro, e se elas perceberem que tinha alguma crítica contra o regime, elas não deixavam publicar. Nesse livro, acabou, talvez por interpretação de texto, de um nível ruim que eles tiveram, né, a pessoa que analisou, acabou deixando passar, não percebeu a crítica contra o regime. Tem uma consideração muito importante sobre esse livro, e aliás eu gosto bastante dele. Cara, eu considero ele o primeiro, ou pelo menos um dos, livros Dark Academia, porque ele se passa num ambiente estudantil. Elas falam muito sobre a universidade que elas frequentavam, que era a USP, que no momento da narrativa ela está em greve. Porém, elas moram no convento para poder estudar na USP. Então é como se fosse o alojamento estudantil delas. Então se passa nesse ambiente, tem um pouco de obscuro nessa narrativa lá pro final do livro, não só quando se fala contra o regime de forma disfarçada, porque isso já é uma coisa obscura, não só nos capítulos da Ana Clara, quando ela está sob efeitos de drogas, muita coisa, sim, vamos dizer, parece que tem uma névoa que fica em volta o tempo todo, um suspense na história, e no final você entende mesmo onde isso termina. Quem é fã de Dark Academia, quem gosta, quem tem curiosidade de ler um livro desse tipo, beleza que tem livros internacionais que foram escritos por autores estrangeiros, mas, cara, deem chance para As Meninas, que é um dos primeiros e é muito bom. Oficialmente, eu não sei se ele pode ser considerado Dark Academia, porque esse tipo de livro, que não é necessariamente um gênero, ele surgiu aí em anos 90 por aí. E o regime ditatorial militar, ele acabou em 1985. Então, com certeza, o livro foi publicado antes disso, porque foi durante a ditadura, que é de 64 até 85. O próximo também é da Lígia Fagusteles, mas é A Ciranda de Pedra. Esse eu li com a escola, eu devia estar no 6º ou no 7º ano. Eu, na época, não odiei, mas quando chegou no final fiquei muito brava, porque eu já tinha entendido qual que era, não o plot, mas a reflexão que o livro queria que a gente tivesse desde o começo. Para mim estava muito óbvio. Eu não sei se estava óbvio, porque eu sentia certas semelhanças com a minha vivência, ou com convívio até na escola também, que a gente observa as outras crianças. É que eu era de fazer isso, né, gente? Eu ficava de olho em todo mundo. Porque eu sabia como que algumas crianças eram. E, gente, tem criança que consegue ser maléfica, viu? Consegue jogar um xadrez aí com as outras. Eu já tinha entendido logo no começo, então eu fiquei meio brava quando eu terminei, porque como eu li com a escola, existia uma meta de capítulos ou páginas para ler a cada semana. E toda semana você tinha que fazer um resumo dessa meta que você alcançou. Então, acho que foi mais por isso que eu fiquei com raiva, porque você tem que ler devagar, né, quando é desse jeito, fazendo um relatório. Se eu tivesse lido de uma vez, mesmo sabendo o final, eu não teria tido tanta raiva porque não me enrolou tanto, entendeu? Eu abri o livro, li de uma vez, fechei e acabou. Não quero mais saber. Mas eu ficava a semana toda pensando, porque eu tenho que fazer o relatório, o resumo, e não sei o quê. Em seguida temos Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, que é do Mário de Andrade. Eu acho ele não parecido, mas ele fala sobre indígena, que também é um tema de um próximo livro que vai aparecer aqui daqui a pouco. O título até representa bem, porque ele se acha um super-herói, ele é uma personagem que se acha, então ele faz as presepadas dele, ele zoa todo mundo, passa a perna em um monte de gente, enfrenta gente que ele não deveria, né, nem se meter com essas pessoas, e ele acha que ele arrasa, gente. Ele é uma personagem assim, que tá cometendo, sabe Carol Conká no BBB, na edição dela? Ela achou que ela tava sendo muito diva. Ela achou que ela tava sendo exemplo para as pessoas de casa, mas muito pelo contrário, ela estava sendo cancelada. O Macunaíma é desse jeito, mas ele é muito engraçado. Ele faz essas presepadas desde que ele era criança, né? Que fala aqui na narrativa, mas ao mesmo tempo é um monte de erro que ele comete, mas são os erros que você dá risada. Só que se você fosse outra personagem convivendo com ele, você ia achar insuportável.
É assim, gente, personagem só tem graça na ficção. Se fosse uma pessoa de verdade, você ia querer dar dois tapas na cara, nunca mais ver a pessoa na tua vida. Mas eu adoro esse livro, eu ria muito com ele. Bom, temos então A Hora da Estrela, voltando para Clarice Lispector. Como eu já falei um pouco, né, não vou me estender. É um livro de narrativa, vai ter a protagonista, sabe, tem personagens determinados. Não é bem a autora falando certas coisas. Esse é um livro que eu achei triste, porque no geral ele fala sobre a ignorância. O quão é perigoso uma pessoa ser ignorante. O que é ser ignorante, né? Já foi muito distorcida essa palavra. As pessoas acham que significa a grosseria. Não é. Ignorância é a pessoa não ter conhecimento. Pode ser conhecimento formal ou pode ser conhecimento de vida. Porque na vida tem muita gente que vai estar disposto a passar perto de você. E se você não for esperto para perceber, você vai cair no papo dessas pessoas. Então, o livro é sobre isso. E eu acho um livro injusto. Fiquei com muita raiva de como terminou, porque eu acho que a personagem não merecia. Eu tenho certeza, né? Porque ela é uma coitada. Ela só foi escrita para sofrer. Pensa numa mulher, porque ela não existe, né? Que nasceu condenada já. Ah, gente, dá pena, viu? Depois, agora temos o primeiro que eu li do Dostoiévski. Eu já quis ler muita coisa dele, mas eu nunca comecei, né? Esse aqui eu li no Kindle, que tinha no catálogo da Prime. Tem ainda, né? Mas eu já troquei por outro, que é Noites Brancas. Não gostei. Tem gente que diz que o Dostoiévski não é muito conhecedor do amor romântico, então quando ele tentou escrever, essa foi uma das duas, eu acho, narrativas que ele tentou fazer sobre amor romântico, e dizem que a outra falhou, mas essa daqui eu tenho certeza, a outra eu não li, porque ele descreve um cara que ele, assim, tem uma vibe esquerdo-macho. Sabe aqueles homens na internet que fica se fazendo de coitado porque eles não namoram com ninguém e fica enchendo o saco? Sabe, aqueles moradores da Coitadolândia. Esse tipo de moço. No começo é só isso. É só ele se lamentando, que ele é muito triste, que ele é muito sozinho, só que ele se lamenta, mas é aquela pessoa que finge que não tá se lamentando. Ela fala, reclama, reclama, e ela, ah não, mas tá tudo bem. Ah, mas eu adoro minha vida assim, sozinho, no fim do mundo, que ninguém aparece aqui. Mas eu amo a minha vida assim, eu estou muito feliz. A pessoa, ela mente, mas ela fica falando só tragédia. Depois que ele conhece uma menina, não dá pra dizer que ele gosta dela. O que parece é que ele quer que ela goste dele. Então ele solta umas frases estranhas assim, tentando convencer ela a se apaixonar por ele, tentando dar uma manipulada na situação para que ela se apaixone por ele. Mas acontecem coisas aí durante a narrativa que se eu falar mais é spoiler, gente, porque essa narrativa não é um romance, é um romance romântico, mas eu tô falando romance de extensão de páginas. Não é um livro grande, é uma novela. Então, se eu falar mais que isso, vocês já vão ter a resposta que acontece. Tem muita gente que fica revoltada e que caiu no papinho da personagem, que é uma pessoa que não existe, e fica com dó dele depois que termina o livro. Gente, eu não senti um pingo de pena, porque eu acho que no fim, ele que escolheu esse tipo de coisa, ele que foi atrás do problema, sabe? Temos aqui Anne Frank, que aí sim é um livro que eu acho triste, é um livro que era para eu ter lido no fundamental, mas eu não tive coragem, no mesmo esquema que eu li Ciranda de Pedra, de alguns capítulos por semana e fazer relatório, eu comecei, gente, eu lembro que eu comecei, só que eu já senti que ia vir choro, que ia vir tristeza, porque a gente já sabe o que aconteceu com ela. A diferença é que o diário não é focado nisso, no que aconteceu com ela quando ela foi capturada pelos nazistas. É focado no antes, enquanto ela estava se escondendo. E é escrito na perspectiva dela, porque é de verdade o diário dela, tá? Não é só o título do livro. Tem gente que pensa, mas não, é realmente o diário mesmo, com as datas, a cada dia que ela escrevia. Ele é censurado, tá? Para quem não sabe, ela escreveu muito mais coisa no diário, era muito mais extenso, porém o pai dela, que foi o único sobrevivente, antes de ser publicado, inclusive, ele realizou o sonho dela, póstumo, porque ela já tinha falecido, de ser uma escritora. Era o que ela queria ser como profissional, porém, infelizmente, por causa do nazismo, ela faleceu. Outra coisa muito injusta é que ela faleceu assim, poucos dias antes de libertarem os judeus do regime nazista.
Então, para vocês verem como que a vida não foi feita para ser justa, né? Dito e feito, eu sabia que quando eu lesse esse livro, eu ia ficar triste, porque eu já tinha noção. Eu li no ensino médio, acho que foi em 2023, por aí, se não, no ano anterior. E o que acontece aqui é que não só a família dela está confinada, mas uma outra família que eles acabam conhecendo mais no confinamento, também outras pessoas que não são judias, então elas estão ajudando de fora, só que isso é um problema porque elas são comparsas, né? De acordo com o governo, elas também estariam erradas, sendo que o errado era o governo da época, mas enfim, né? Isso já foi. E o que acontece mesmo nesse livro é o cotidiano, é a vida dela acontecendo sem ter liberdade. Então, convivendo com essas pessoas, essa outra família, com a própria família, que era um caso até pior, porque tinham algumas inimizades dentro da mesma família, com a outra família também, tinham algumas discussões que aconteciam, tinham alguns momentos de tristeza, mas por incrível que pareça, eles conseguiam dar um jeito de continuar estudando. Foi uma coisa que no início do diário, os pais da Amy insistiam muito para ela continuar estudando em casa, entre aspas, porque não era a casa dela, mas vamos dizer assim, porque já faziam meses antes dela ser confinada no esconderijo que ela não podia frequentar a escola. Eles davam um jeito de se divertir entre eles, brincando, jogando algumas coisinhas, conversando e esse tipo de coisa. Outro foco, né, que acontece na narrativa é a adolescência, porque a Anne, ela começa no confinamento pré-adolescente e depois ela se torna adolescente, a gente acompanha isso aos poucos. A irmã dela era adolescente, se torna adulta, a gente também acompanha sobre a visão da Anne, né? Tem também um pouco de interesse amoroso, ela falando, porque no confinamento só tinha um menino. Essa é a coisa que a gente já imagina que acontece, né? Principalmente quando você está num mundo reduzido, vamos dizer que era como se fosse aquele esconderijo, um recorte populacional. Então, de adolescentes e pré-adolescentes, só tinham três, que era ela, a irmã e o menino da outra família. De adulto, eram quatro. Os pais dela e os pais do menino. Tinha um animalzinho também, um gatinho. Então, era um recorte da sociedade. Isso, consequentemente, poderia acontecer. Tanto muita aproximação, quanto afastamento. Por incrível que pareça, né? Mesmo vivendo num ambiente reduzido. Temos, então, Alice no País das Maravilhas, que é um livro que eu já li várias vezes. Quando eu li criança, eu entendi muito mais a parte lúdica. Não entendi, vamos dizer, as reflexões que estavam escondidas, não entendi as críticas que estavam no meio. Cheguei a entender, cheguei, mas a interpretação que eu tive era diferente. Não era a mesma que eu tive anos depois lendo. A minha edição eu doei, inclusive, para uma criança que queria. Não acho que esse livro seja tão infantil assim, porque justamente a parte lúdica é infantil, só que a maioria das crianças não vai pegar as interpretações. Isso eu não vou nem explicar na narrativa, né? O filme da Disney, óbvio que ele não é fiel aqui, o negócio, ele muda muita coisa, principalmente a Rainha Branca, que é a Condessa lá, porque não é chamada de Rainha Branca, e um pouco da Rainha de Copas também. Mas, ai, gente, essa narrativa, né, praticamente todo mundo já conhece. O Médico e o Monstro, ele tem uma certa semelhança com Frankenstein, que é um monstro desenvolvido a partir da ciência, só que fora isso, gente, não tem mais nada, tá? Em comum, totalmente diferente. Aqui é um livro que para mim é bem óbvio também, a reflexão, qual que é o plot no final, mas é legal acompanhar porque é uma novela, é um livro curto, então não vai tanto esforço. E eu acho também que é um livro que, por mais que ele seja clássico e tenha a linguagem antiga que a gente não usa mais, ele é fácil de ler em outras línguas. Eu já li em inglês também e foi bem de boa. Mais uma novela aqui, Uma Canção de Natal, que também, gente, é muito falada essa narrativa, mas para quem não conhece, vou dar uma breve explicada. Ele se inicia com um velho rabugento, que é uma pessoa ruim, sabe? É uma pessoa amargurada com a vida, depois a gente entende direito por quê, né? Só que justamente
mesmo ele tendo os motivos dele, ele ter se tornado amargurado, ao invés de resiliente, ao invés de tentar lidar melhor com essas coisas, foi o que afastou ele de muitas possibilidades de vida diferentes que ele poderia ter tido, mas que ele mandou essas possibilidades melhores de vida para longe. Então, ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha felicidade. Não é exatamente sobre isso o livro, mas é uma das reflexões que podem ser feitas. E logo no início, ele já leva uma lapada assim de pessoas que não têm tanto dinheiro quanto ele, por exemplo, mas que sabem levar a vida melhor. Antigamente, esse livro chamava Os Quatro ou Três Espíritos do Natal, justamente porque esses espíritos vão visitar ele durante a véspera do Natal, se não me engano. Vamos dizer que cada um deles explica uma lição para esse cara, que já é um senhor, né? E depois ele começa a perceber e ficar um pouco arrependido porque ele pensa que já tá tarde demais. Mas se tal ou não, a gente vai descobrir só lendo. Voltando para livro que eu li com a escola foi As Aventuras de Tom Sawyer, mais um que eu achei chato pra caramba. Foi no mesmo esquema de ler e fazer relatório semanal, mas não foi por isso que eu achei chato. O que me incomodou é que o Tom Sawyer, a criança lá, hoje em dia eu penso que se eu lesse eu pensaria de outra forma. Mas ele insistia muito em coisas que não tem muito sentido assim. Acho que logo no início já fala que ele queria ser pirata. E, gente, hoje em dia, primeiro que só tem um país do mundo que ainda existe pirata, tá? Pirata é uma coisa de verdade, não é fictícia. Mas já faz, sim, coisa de séculos que não existe mais. Então, hoje em dia, não tem muito sentido. Não é o tipo de coisa com que as crianças brincam. Então, na minha cabeça, era só um discurso chato que ele falava o tempo inteiro, mas que também mete ele em muito problema, né? Porque ele vai atrás de realizar esse sonho mais lúdico dele. Não que pirata seja uma coisa boa, tá? Porque pra quem não sabe, pirata é ladrão, tá? Só que é ladrão em alto mar. Tem algumas coisas que acontecem aqui que são faladas, por exemplo, a rotina das pessoas com a igreja naquela época, que a igreja, gente, até o século passado, em certo ponto, era o lugar em que você criava o seu ciclo social. Era lá onde você encontrava todo mundo. Então não era no centro comercial. Aqui onde eu moro, gente, é interior, não tem muita coisa para fazer. Os jovens se encontram na avenida, que lá é no centro comercial. Então lá tem lanche para comprar, tem doce, tem bebida também que eles consomem, né? Fazer o quê? Enfim, é mais por esse lugar que as pessoas se encontram. Antigamente era em pracinha de igreja que as pessoas se encontravam e faziam amizades. Fala sobre a relação da família com ele. Ele também tem uns momentos que eu também me irritava nesses capítulos em que falava sobre quando ele estava deprimido. Porque, gente, ele deprimido ficava muito chato, ficava uma pessoa difícil de lidar. Só que hoje em dia eu vejo que não é assim que se lida com uma pessoa deprimida. A gente tem que compreender o lado dela ao invés de ficar criticando, né? Fora isso, eu não lembro muita coisa, não. Vamos passar pro próximo, que é ele de Green Gables. Ai, gente, também, né? Ai, ai. Vamos resumir bem rápido. Era uma órfã, ela foi adotada por engano. Basicamente é isso. Depois o resto é mais presepada que ela arranja, porque ela é muito arteira, se mete em muita confusão. É um livro que também vai ter muito comentário sobre a igreja, porque ele é do século XIX, se eu não me engano. Ele é um pouco inspirado na vida real da autora, porém ela deixou mais lúdico e provavelmente menos difícil do que realmente foi a vida dela. Esse livro também é bom para refletir sobre coisas como autoestima, o papel da mulher na sociedade. Gente, esse sendo um livro do século XIX, ele até é bem bom falando sobre a importância da mulher e que ela tem, ou pelo menos deve ter, o direito de ter opinião sobre as coisas. É claro que tem algumas coisas que hoje não são consideradas certas ou que hoje são faladas de uma maneira melhor, porque, como eu falei, envolve a igreja. Então, às vezes, quando a moça ia falar um pouco algo mais feminista ou progressista, estava Deus no meio. Então, era influenciado pela religiosidade mais do que é hoje, porque hoje, ao invés de religião, é mais sobre a política. Tem países que ainda tem a religião envolvida, que vocês bem sabem, né, por causa do regime,
porque o regime político já é religioso, então aí não tem como separar as coisas. Mais livro de época aqui temos Razão e Sensibilidade, Persuasão e Orgulho e Preconceito. Os três são da Jane Austen. Razão e Sensibilidade foi o mais chato que eu achei, porque ele fica em suspense do livro inteiro, porque uma pessoa prometeu que ia guardar o segredo da outra. Enfim, basicamente é isso que acontece. E claro que vai ter par romântico, nananã, porque era assim as histórias da Jane Austen. Persuasão é algo parecido, mas vamos dizer, o título já explica. Persuadir é convencer. Então, alguém tinha ideia sobre um par romântico, só que escutou a opinião de outra pessoa e foi convencida a pensar de outra maneira. É isso o livro. Orgulho e Preconceito. Os títulos aqui da Jane Austen, eles são mais explícitos, né? Menos Razão e Sensibilidade é um pouco mais difícil. Para você entender, você tem que ler bastante do livro para chegar lá. Orgulho e Preconceito, ele fala sobre classes sociais diferentes e se isso vai ser capaz de impedir que um casamento aconteça ou que pessoas se apaixonem, pelo menos. Porque nessa história, gente, costumava acontecer de um casal se apaixonar e no fim não se casar por questões externas, por opiniões alheias, por exemplo. Ainda livro de época, não de época, mas escrito há muito tempo atrás, acho que é do século XIX também, esse, O Retrato de Dorian Gray. Esse livro aqui também é muito legal, ele tem um pouquinho de terror, mas pro fim, ele tem um pouco de reflexão também sobre beleza e vaidade, só que não no sentido de autoestima, no sentido de, não é exatamente etarismo, mas sabe aquelas pessoas que têm medo da velhice porque isso vai influenciar na aparência? Então a pessoa pensa que ela vai ser tratada de outra forma, que ela vai ter menos oportunidade na vida, que ela vai ser menos bonita, que ela vai ser menos olhada, que as pessoas vão se interessar menos por ela. E de fato acontece, porém aqui temos uma obsessão, né, pela beleza, especificamente da juventude. E aqui também tem manipulação, né? Tem personagem que induz a outra ao mal. E a personagem, sinceramente, é escrota, assim. Ah, especificamente não posso dizer quem, mas se você ler, você vai entender. E na época causou muito alvoroço. Ele também estava numa época de censura, mas era uma censura por outro motivo. Não era regime militar, por exemplo. Era mais por causa da religiosidade também, porque alguns livros iam contra o que a igreja específica da época dizia que era permitido. Então esse livro ele já foi retirado, né, do comércio e depois teve que passar pela censura, ser reescrito para poder voltar a ser vendido. Por último, muito irônico, porque foi o primeiro que eu li, o primeiro clássico que eu li da minha vida, O Pequeno Príncipe, e eu não vou contar porque eu já fiz um vídeo específico falando da narrativa, falando qual que é o problema, porque criança não é muito indicado para ler isso daí. Primeiro porque não entende. Segundo porque o protagonista é uma criança que passa por muita coisa ruim. Então fica complicado você ser uma criança e ler isso. Mas como eu disse, é um vídeo que já foi gravado e publicado aqui. Vai estar nos cards, vai estar na descrição. Gente, fim da lista. Olha, já tem 1 hora de material bruto, tá? Nesse calor tá difícil. Eu espero que o ventilador não tenha atrapalhado muito. Nem essa mesa chata que tá fazendo barulho aqui também. Mas enfim, espero principalmente que vocês tenham gostado. Essa lista, lembrando, está disponível no meu perfil da Amazon, o meu link de associado também, tudo aqui embaixo. Caso você queira acessar, é super de boa, é só você clicar e ele já abre direto no navegador. O meu link de associado, caso você queira usar ele para comprar suas coisinhas sem acréscimo do valor, tá? Não muda nada. Você pode deixar salvo numa aba no Chrome, porque aí já facilita. Lembrando também que é muito importante o seu comentário, porque eu quero saber quais desse livro você também já leu, quais outros que eu não li, mas que você indica. Também o seu like, a sua inscrição e quando se inscrever, não se esquece de ativar o sininho, mas você precisa clicar na opção todas as notificações, porque se forem personalizadas, às vezes ele dá bug e não te avisa quando o vídeo novo sair. E logo logo sai, tá? Toda semana temos 2 vídeos por aqui.